Olá! A história da humanidade não pode ser contada dissociando o homem da busca por água potável e da necessidade de fazer reservas hídricas. Por isso, a construção de barragens remonta a um passado bem distante, que foi evoluindo a cada século. No mundo moderno, são os grandes reservatórios que permitem canalizar água nas metrópoles, abastecendo tanto áreas urbanas quanto rurais, controlando enchentes, produzindo energia elétrica. Para ser erguida, a barragem passa por etapas fundamentais: o projeto, a construção e a observação depois de pronta, ou seja, o monitoramento de como as obras se comportam, se estão seguras e não oferecem riscos à população. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei de autoria do deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e cria o Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens. O projeto agora está na Comissão de Serviços de Infraestrutura, aguardando posição do relator. A proposta busca estabelecer parâmetros rigorosos de segurança para a implantação de barragens, estabelecendo obrigações dos proprietários com relação à manutenção e determinando a responsabilidade do poder público em fiscalizar a implementação dessas medidas. Segurança de barragens é um dos temas do programa Conhecer de hoje. Monitoramento diário. Equipes especializadas atuam diariamente nas barragens para evitar que os benefícios dos reservatórios se convertam em desastres. Nem tudo é questão de tempo. Não é sempre que as barragens mais antigas oferecem os maiores riscos de rompimento. Período de fartura. A melhor quadra chuvosa do Ceará em 24 anos ainda deixa os reservatórios empanturrados. Momento histórico. Veja o que a população do semiárido tem para comemorar no ano em que a instituição mais antiga a atuar na região completou um século. O programa Conhecer está no ar. O semiárido brasileiro fechou o ano 2009 de forma marcante. Um dos motivos foi a celebração dos 100 anos da instituição federal que cuida exclusivamente das questões relacionadas à região. 10 anos atrás, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas chegou a ser extinto, mesmo que por pouco tempo, sinal do descaso governamental. Hoje, o DENOX passa por reestruturação. Está inserido no maior programa econômico do país, o PAC, e tem uma carta extensa de projetos, boa parte plenamente concluída. Os investimentos têm causado uma verdadeira transformação no semiárido e o seu povo, historicamente associado a sofrimento, tem tido muitos motivos para sorrir. O início de um novo ano é sempre acompanhado de expectativas. É momento de rever ações e melhorar o que não foi bom, traçar metas e trabalhar para alcançá-las e, claro, comemorar progressos. É esse sentimento hoje no Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que vê a chegada de 2010 com muitos desafios, depois de um 2009 de avanços. O ano do centenário marcou a consolidação do ciclo de reestruturação do órgão. O DENOX conseguiu executar ações fundamentais para ajudar a desenvolver o semiárido. Teve atuação estratégica para manter o interior brasileiro produzindo e conseguiu no PAC o impulso necessário para concluir obras e ampliar projetos. Até o final de 2010, o departamento terá investido 2 bilhões de reais, vindos do Programa de Aceleração do Crescimento. 2 perímetros irrigados no estado do Piauí e uma barragem. A barragem de Piau já está pronta, aguardando a agenda do presidente da República para inaugurar. E os 2 perímetros estarão prontos nas segundas etapas, Platô de Guadalupe e Tabuleiro Litorâneo, no segundo semestre do próximo ano. No estado do Ceará, nós estaremos concluindo até o meio do ano 2 barragens, a barragem Taquara e Figueiredo, inclusive Taquara, no dia 15 de janeiro, nós estaremos recebendo, e no segundo semestre desse ano, a barragem de Figueiredo. Além de 3 perímetros irrigados que estão na sua segunda etapa, também para conclusão até o final do ano. No estado do Rio Grande do Norte, que não tinha nenhuma obra incluída no PAC, nós conseguimos incluir o perímetro irrigado de Santa Cruz do Apudi, com 9.000 hectares, cuja ordem de serviço estaremos dando até março de 2010. No estado da Paraíba, estaremos concluindo, já está praticamente pronta, previsão de conclusão em fevereiro,
da adutora de Acauã. Em Pernambuco, 2 grandes obras estão em execução. A adutora do Oeste, que também já está praticamente pronta, e a adutora do Pajeú, que estará pronta até o final de 2010. No campo administrativo, o DENOX também fechou 2009 com avanços. Conseguiu do Ministério do Planejamento autorização para realizar concurso público, fundamental no processo de revitalização do órgão. 97 vagas estão abertas, dando novo fôlego à instituição e ocupando lacunas no quadro funcional. Além disso, foram adquiridos equipamentos e veículos e reformado o edifício sede. Diálogos constantes de 2009 com o Executivo e com o Congresso Nacional serão mantidos em 2010 para o órgão ampliar as dotações orçamentárias. Entre os destaques, nós podemos dizer que já tramita no Ministério do Planejamento a nossa proposta de projeto de lei de reestruturando o DENOX, uma outra já para ser enviada ao Congresso Nacional sobre a nova lei da irrigação, e também conseguimos, com a interferência da classe política, além de verbas para o orçamento de 2010, que este ano estará bem consolidada essas dotações. Uma novidade para 2010 é a construção de PCHs nas barragens. Pequenas centrais hidrelétricas vão produzir energia e converter recursos para o DENOX, ajudando na sustentabilidade financeira. Em todos os grandes reservatórios do DENOX, nós licitamos a instalação de pequenas centrais hidrelétricas. Essas centrais vão ser operadas por iniciativa privada, mas parte da receita será destinada ao DENOX para a manutenção dos seus açudes e perímetros irrigados. O DENOX também se prepara para o maior desafio hoje do planeta: combater o aquecimento global. O departamento sabe que, por ter sido, nos últimos 100 anos, o maior articulador para o convívio do homem do semiárido com a seca, precisa estar cada vez mais ligado às questões ambientais. A participação no Encontro Mundial sobre Mudanças Climáticas em Copenhague, no mês de dezembro, reforçou essa missão. Lá em Copenhague, nós fizemos uma apresentação mostrando como é que o DENOX poderá contribuir para essa diminuição da poluição e dos efeitos causados do excesso de consumo de queima de gás carbônico. O BNDES está criando um fundo da Amazônia, exatamente para financiar essas ações de combate a esses efeitos causados por esse excesso de queima de combustível causado pelo homem. E nós vamos, juntamente com o Banco do Nordeste, levar uma proposta para criar um fundo semelhante ao Fundo da Amazônia, no semiárido. São objetivos que, concretizados, serão novas vitórias na história do departamento, construído com ações estruturantes na desafiadora caminhada de convívio entre homem e seca. Veja daqui a pouco: fartura hídrica. Nível dos reservatórios cearenses permanece alto depois de um ano com a maior quadra chuvosa das 2 últimas décadas. A reserva de água ajudou a aumentar a produtividade agrícola, transformou paisagens e proporcionou espetáculos. O céu foi generoso com o Ceará em 2009. O inverno foi o mais forte dos últimos 24 anos e gerou situações opostas. Cidades foram alagadas, pessoas perderam casas e plantações. Por outro lado, houve comemoração, clima mais ameno, reservatórios cheios. A fartura hídrica garantiu água e aliviou o período de estiagem nas áreas de alcance dos açudes espalhados pelo sertão. O Ceará mantém 17 bilhões e 100 milhões de litros armazenados, volume recorde, bem próximo da capacidade máxima de 17 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos. O balanço da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos confirma que a reserva de água ajudou a aumentar a produtividade agrícola, transformou paisagens e proporcionou espetáculos em várias regiões.
A água vinda do céu é a cena mais esperada pelo homem do sertão ao longo do ano. As gotas encontrando a terra seca compõem a melodia que mais o encanta. Por isso, em 2009, o sertanejo das divisas cearenses foi saciado à vontade. No último ano, choveu no Ceará 59% acima da média histórica. Foi a quadra invernosa mais intensa dos últimos 24 anos. Os indicativos da qualidade da estação chuvosa aqui no Ceará são as temperaturas das superfícies do Atlântico, do mar, né, do Atlântico e do Pacífico. No final do ano passado, em 2008, nós verificamos o fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico. Em anos de Laninha, o inverno tende a ser bom aqui na nossa região. E o Atlântico também se posicionou de tal forma que ajudou também na nossa estação chuvosa. Então, essas duas configurações do Atlântico e do Pacífico associadas contribuíram de forma positiva para a nossa estação chuvosa. O homem do campo comemorou a fartura de água, mas por pouco tempo. A falta de estrutura para suportar a chuva em excesso causou efeitos extremos. Enxurradas levaram prejuízos para muitas cidades, como as da região norte, a mais atingida. Casas foram destruídas, milhares de pessoas ficaram desabrigadas e sem alimento, estradas sumiram sob as águas e moradores ficaram ilhados. O lado bom é que as fortes chuvas encheram os açudes. Os reservatórios monitorados pela COGER chegaram ao limite de armazenamento. A fartura hídrica garantiu água o ano inteiro em muitas áreas secas. Ajudou na produtividade do campo, transformou paisagens. No Vale do Jaguaribe, o maior açude público do país para múltiplos usos, precisou ter as comportas abertas. O Castanhão deu espetáculo. A medida de segurança foi para dar vazão ao reservatório, que chegou a quase 100% da capacidade de armazenamento, de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água. Mas o Castanhão não foi o único a ter fartura. Em 2009, 117 dos 131 reservatórios monitorados pela Companhia Cearense de Gestão dos Recursos Hídricos atingiram 90% da capacidade total. Nós tivemos chuvas acima da média, o que levou nossos reservatórios a um recorde em termos de acumulação. Haja visto que dos 17,8 bilhões de capacidade, nós atingimos mais de 17 bilhões, 17,1 bilhões de metros cúbicos. A abundância de água ajudou o homem do campo, trouxe mais desenvolvimento para as regiões e garantiu mais tranquilidade para quem conhece os efeitos devastadores da seca. Quando você tem uma oferta dessa mais confortável, e principalmente agora que o Estado tem uma infraestrutura hídrica que garante, né, o aporte hídrico para os diversos usos da área econômica, isso nos traz mais conforto e permite o aumento da área irrigada nos vales irrigados, principalmente o Vale do Jaguaribe, onde está o maior reservatório, o Castanhão, e permite também o aumento da garantia para a região metropolitana de Fortaleza, onde está o maior parque industrial do estado. Mesmo depois de 8 meses do fim da quadra invernosa, os reservatórios ainda mantêm capacidade elevada, cerca de 80% do volume total. Segundo a COGER, água suficiente para suportar grandes períodos de seca. São aí mais de 14 bilhões dos 17,8 de capacidade de acumulação. Esta reserva nos dá um conforto bastante grande no que se refere ao suprimento dos diversos usos no interior do estado e na região metropolitana de Fortaleza, garantindo água mesmo que venhamos a ter anos irregulares aí para frente, pelo menos para 3 anos. Nós já tivemos época de ter até em final da estação seca menos de 30% da capacidade total, nos anos 90. E no início dessa nova década tivemos já 45% da capacidade por essa época. E hoje está com 80%, realmente é uma reserva bastante alta. Veja daqui a pouco no programa Conhecer, responsabilidade para a vida toda. Tão importante quanto construir barragens para acumular água é acompanhar o funcionamento e a estrutura dos reservatórios todos os dias. Trabalho de equipe. Veja quais são os maiores riscos e como os especialistas cooperam para garantir a segurança das barragens.
Em todo o mundo existem 40 mil grandes barragens. São 900 só no Brasil, acumulando centenas de bilhões de metros cúbicos de água. Enquanto vemos aqueles imensos espelhos hídricos descansando nos reservatórios, a sensação é de tranquilidade, de que não vai faltar água para beber, para as atividades diárias, para a agricultura, para a indústria, para gerar energia elétrica. Mas poucas vezes paramos para pensar que existe uma mobilização ininterrupta para garantir que nada de errado aconteça com as barragens e transforme a tranquilidade em catástrofe, como num caso de rompimento. Tão importante quanto construir os açudes em locais estratégicos e com material de qualidade é monitorá-los 24 horas. Areia, brita, cimento, água. Sozinho, cada elemento tem uma função específica. Unidos, ganham força de gigante, formam o concreto, principal componente dos paredões que vemos circundar o semiárido brasileiro, barrando e perenizando rios, guardando para o sertanejo a água que vai ser necessária quando a chuva não vier. A construção de barragens começou junto com a história da humanidade, porque o homem sempre precisou ter a garantia de água para viver. Claro que não eram essas imensidões tecnológicas de hoje, mas as funções, proporcionalmente, eram semelhantes: evitar colapsos de abastecimento durante os períodos de seca. As barragens mais antigas de que se tem notícia foram construídas no Egito, no Médio Oriente e na Índia. Com o crescimento da população mundial, as relações comerciais, o advento da indústria, aumentou a demanda por água no planeta e a necessidade de se construir mais barragens. No Brasil, o Nordeste foi pioneiro. A região, carente de chuva e abundante em seca, precisava garantir suporte hídrico para a população, o que aconteceu em forma de açudes. O primeiro foi o Cedro, no sertão do Ceará, inaugurado em 1906, que utilizou pouca tecnologia e muito serviço braçal. Um século depois, tudo é diferente. A engenharia aperfeiçoou estudos, as técnicas evoluíram e as barragens lançam mão de produtos cada vez mais resistentes e tecnologia de ponta, desde a fase de projeto. Tudo é muito bem raciocinado para os custos e os impactos ambientais e sociais serem mínimos e os riscos, zero. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas foi o órgão que mais ergueu barragens no Brasil. 326 nos 10 estados que formam o semiárido. Em um século de existência e de experiência construindo açudes pelo interior do Brasil, o DENOX se tornou responsável pelo abastecimento da população atingida pelas estiagens, pelo aproveitamento sustentável dos reservatórios, mas também pela segurança deles. O departamento tem equipes especializadas no monitoramento das barragens, em parceria com estados e municípios, para que nenhuma delas ofereça risco à vida ou à saúde da população, nem dano ao meio ambiente. Nossa equipe de engenheiros dentro do DENOX, distribuídos em todo o Nordeste, existem departamentos que cuidam dessa área, cuidam da segurança da barragem, cuidam do projeto, cuidam durante a execução. Então isso é muito importante para a equipe estar muito bem sintonizada para que isso seja evitado, esse problema de risco. O governo federal faz o trabalho de prevenção de acidentes em barragens. A competência está em lei. O artigo 21 da Constituição Federal diz que a União deve planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas. Um decreto presidencial de fevereiro de 2005 também dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa Civil. A Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional e o Núcleo de Gestão da Informação da Agência Nacional de Águas acompanham o levantamento e fazem o cadastramento dos dados técnicos sobre as barragens. Para situações de risco elevado e de acidente iminente, os órgãos municipais e estaduais de defesa civil e a Secretaria Nacional de Defesa Civil devem ser imediatamente alertados. Nos estados, os órgãos de gestão dos recursos hídricos são parceiros no monitoramento. No caso do Ceará, a COGER.
No que se refere às barragens federais, que o DENOX é o proprietário, nós fazemos a gestão dessa barragem conjunta. O DENOX é responsável pela operação, manutenção e a COGE pelo monitoramento do nível d'água e também participa da liberação de água em parceria com os comitês de bacias. E também fazemos um monitoramento no período mais de chuvas intensas, principalmente quando tem problemas mais sérios, a COGE é convidada para fazer uma inspeção e nós emitimos relatórios sugerindo uma melhor manutenção e reparação nessas barragens. A segurança da barragem passa por 3 fases: quando está sendo projetada, construída e depois de concluída. Em todas essas etapas, no caso de descuido, há riscos de falhas. Essas falhas podem acontecer com problemas de estruturas mal dimensionadas, mal executadas ou mal operadas, estruturas pequenas, em que quando vem muita água, muita chuva, então essa quantidade de água extrapola a estrutura e então a barragem ela é rompida. O curioso é que a tendência natural é achar que as barragens mais antigas oferecem mais risco de arrombamento, o que não obrigatoriamente é verdade. Os maiores registros de barragens rompidas até hoje aconteceram entre os 10 e 15 anos de vida útil de operação. No início ocorre porque as estruturas elas ainda estão numa fase de acomodação. Quando chega a quantidade de água que vai solicitar o esforço daquela estrutura, então ela vai em pouco tempo, ela vai se moldando aquela pressão da força da água até que ela demonstre que está segura. Então existe realmente um período em que as coisas vão se adequando, vão se adaptando. Vários recursos auxiliam os responsáveis pela segurança das barragens e padronizam os procedimentos preventivos e corretivos. Os manuais de operação e manutenção, por exemplo, oferecem conteúdo sobre como agir durante a operação das barragens. São preenchidos relatórios, como um registro oficial de que as ações corretas estão sendo realizadas. Há também o PAE, Plano de Ação Emergencial, verificado pelo menos uma vez por ano, que simula como o sistema precisa trabalhar em situação de risco. Adotando esses cuidados, além de proteger vidas, é resguardado o patrimônio público. Normalmente as barragens têm vida útil superior a 100 anos. E dependendo do nível que você dá durante a terceira fase, que é a operação e manutenção, essa vida útil pode ser bem maior, porque você tendo um cuidado de fazer as manutenções preventivas e corretivas adequadas, a barragem ela consegue ter a sua qualidade bem maior nos materiais de concreto, nos solos e rochas, nos eletromecânicos, e aí essa vida útil pode ser bem mais eficiente, mais bem aproveitada. O programa Conhecer fica por aqui. Para se comunicar conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.